Então, pessoal, a gente vai resolver a lista sobre o Teorema de Pitágoras. Lembrando que o Teorema de Pitágoras só vale para o triângulo retângulo, certo? A gente precisa ter uma hipotenusa, a gente precisa ter os catetos. Senão a gente não consegue aplicar o teorema, ok? Lembrando também, né, que o teorema é hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então aqui, o ângulo reto está aqui, né? A hipotenusa é sempre quem é oposta a esse ângulo. Então, nesse caso aqui é o x. Então, hipotenusa ao quadrado, que é x ao quadrado, é igual ao outro cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, né? Tem os dois catetos ali. Então, x ao quadrado igual 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16. X ao quadrado igual a 25, x igual a raiz de 25, x igual a 5. Olha só, aqui a hipotenusa coincidiu em seu x, certo? Mas não vão ser todos os problemas em que a hipotenusa vai ser x. Então, nem sempre a conta vai ser x ao quadrado igual a tal número, ok? Talvez o x esteja do outro lado e a gente tem que fazer alguns processos a mais. Então, aqui, o ângulo de 90 graus está aqui, né? Oposto a ele é o 4. Olha só, nesse caso, a hipotenusa já está definida. Então, 4 ao quadrado é igual aos outros dois catetos, né? 3 ao quadrado mais x ao quadrado. 4 ao quadrado, 16, igual 3 ao quadrado é 9, mais x ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 16 menos 9, né? Passei o 9 para o outro lado. Então, x ao quadrado igual a 16 menos 9, 7. Então, x é igual a raiz de 7, certo? Aqui nos outros já deixei resolvidinho para vocês. Confiram se bateu com o resultado de vocês. Então, só de novo, o único cuidado que a gente tem que tomar é perceber quem é a hipotenusa. Se a gente errar a hipotenusa, a gente vai acabar errando a conta inteira, ok? Seguindo aqui as resoluções, olha só. Nesse caso aqui, a gente chegou numa equação do segundo grau. Resolve essa equação do segundo grau e o nosso x1 e o nosso x2 vão ser as nossas soluções, ok? Questão 2. Determine o x em cada um dos casos. Olha só, a gente tem dois triângulos aqui e a gente quer saber esse x. Só que a gente tem um cateto e não tem o outro cateto. Então, primeiro a gente precisa saber quem é ele para depois conseguir calcular o x. Eu vou chamar esse cara aqui de y. Olhando esse triângulo aqui de baixo, eu consigo calcular o y, né? Se eu tentar resolver aqui em cima, não vou chegar nada com nada, porque eu vou ter x e y. Então, vou chamar aqui de triângulo 1 e aqui de triângulo 2. Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo 1, a gente tem que o y vai ser a nossa hipotenusa, né? Então, y ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, y ao quadrado igual a 64 mais 4 ao quadrado, 16, né? Então, y é igual a raiz de 64 mais 16 dá 80, né? Eita, deixa eu arrumar isso aqui, ficou feio. Então, 80. Agora que eu sei quem é esse cara aqui, que é a raiz de 80, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo 2. Agora, quem é a nossa hipotenusa? O ângulo reto está aqui e oposta a ela está o x. Então, o x que é a nossa hipotenusa. Então, x ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais y ao quadrado, ou seja, raiz de 80 ao quadrado, ok? Então, x ao quadrado igual a 4, né? Aqui, raiz de 80 ao quadrado. Corta a raiz com o quadrado, fica só 80, né? Então, x ao quadrado igual a 84, x igual a raiz de 84. Aqui a gente pode simplificar. Aqui nesse caso 1 a gente não precisa simplificar, porque depois a gente vai ter que fazer a conta e no fim vai virar o próprio número, ok? Segunda parte. Olha só, a gente quer calcular esse x aqui. E nesse triângulo que está o x, a gente não tem o segundo cateto, a gente só tem um dos catetos. Então, a gente vai ter que descobrir ele, vou chamar de y. Só que olhando o triângulo de baixo, a gente também não tem os dois catetos. Falta esse cateto aqui, então vou chamar, sei lá, de w. Olhando esse terceiro triângulo, eu consigo calcular o w, porque eu tenho os dois catetos. Então, vou chamar esse aqui de triângulo 1, esse de triângulo 2 e esse de triângulo 3. Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo 1, a gente tem que
O y é a nossa hipotenusa, né? Então, vai ficar w ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, w ao quadrado igual a 6 ao quadrado, 36, 4 ao quadrado, 16. Então, vai ficar w igual a raiz 36 mais 16, 52. Ok, agora que a gente descobriu o w, eu consigo aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo 2, porque eu vou ter o lado w e o lado 3. Então, no triângulo 2, a gente vai ter a hipotenusa é o y, então y ao quadrado igual 3 ao quadrado mais o w ao quadrado, que é raiz de 52 ao quadrado. Então, vai ficar y ao quadrado igual 9 mais 52. Então, y igual a raiz de 61. Vamos para o terceiro triângulo. No terceiro triângulo, a hipotenusa é o x. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 2 raiz de 5 ao quadrado mais raiz de 61 ao quadrado. Vou passar a conta para cá. X ao quadrado igual 2 raiz de 5 ao quadrado vai ficar 2 ao quadrado, 4, raiz de 5 ao quadrado é raiz de 25, né? Ou já o próprio 5. Mais raiz de 61 ao quadrado é o próprio 61. Então, vai ficar x ao quadrado igual. Aqui, raiz de 25 é 5, 5 vezes 4, 20, mais 61. Então, x ao quadrado igual 61 mais 20, 81. X igual a 9, né? Ok? Vamos continuar. Questão 3. Deu um vendaval, quebrou o poste e diz que essa altura aqui do poste é 4, a distância com que ele bateu no chão é 3 e está perguntando qual é a altura do poste. Então, beleza. Para mim saber a altura toda do poste, eu preciso saber quanto mede esse pedacinho aqui, né? Vou chamar de x. Olha só, esse cara aqui é um triângulo pitagórico, né? A gente já sabe que esse cara aqui é 5, mas caso a gente não lembre disso, vamos fazer a conta. Aqui está o ângulo de 90 graus, então a nossa hipotenusa é o x. Então, x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, x ao quadrado igual a 16 mais 9, x ao quadrado igual a 25, x igual a 5. Só que ele não quer saber quanto mede esse pedacinho, né? Ele quer saber o tamanho do poste. Então, o tamanho do poste é o 4 metros mais os 5 metros ali que a gente descobriu, né? Então, no total, o poste tem 9 metros, certo? Continuando. A gente tem uma gangorra, né? E o que ele quer saber? O tamanho, o comprimento dessa gangorra. Sabendo que a altura máxima aqui dela é de 60 centímetros e a distância que ela tem aqui no chão é de 1,80 m. A gente tem um pequeno problema. Esse cara aqui está em metros e esse aqui está em centímetros. A gente não pode fazer a conta com duas unidades de medidas diferentes. Senão a gente vai lá, calcula essa hipotenusa aqui, né? No caso a gente tem um triângulo retângulo. Essa hipotenusa vai ser o quê? Metros ou centímetros, se a gente usar essas duas medidas? Não tem como definir, né? Então, primeiro a gente transforma as duas unidades de medidas em uma mesma, né? E daí depois a gente faz a conta. 1 metro, 1,8 metros é 180 centímetros, né? É mais fácil transformar isso aqui em centímetros do que isso aqui em metros. E daí a gente iria trabalhar com dois números com vírgula. Então, aqui, considerando que a gente tem um ângulo reto aqui e que esse tamanho da gangorra é a nossa hipotenusa, a gente vai ter x ao quadrado igual 60 ao quadrado mais 180 ao quadrado, certo? 60 ao quadrado é 3.600, né? 6 vezes 6, 36, com 2 zeros. Mais 180 ao quadrado é 32.400. Somando os dois, a gente tem que x ao quadrado é igual a 36.000 centímetros, né? Então, x é igual a raiz quadrada de 36.000, ok? Dá para a gente simplificar isso aí. Então, deu uma simplificada e chega no resultado final. Questão 5. De novo, a gente tem um problema da unidade de medida. Aqui está em centímetros, aqui está em centímetros e esse cara está em metros. Então, 2 metros é 200 centímetros, certo? Ele quer saber qual é a distância percorrida pela bolinha, ou seja, ela saiu daqui
desceu e depois percorreu esse pedaço aqui no chão. Então tem que saber quanto mede esse pedaço aqui mais o percorrido. Aqui a gente vai chamar de x, que é o que a gente quer descobrir, né? Esse pedacinho aqui. Aqui é um triângulo retângulo, né? Em que os catetos, né, são 60 e 25 e a nossa hipotenusa é x. Então, x ao quadrado igual 60 ao quadrado mais 25 ao quadrado. Então, x ao quadrado igual 60 ao quadrado, a gente já fez antes, né? Deu 36 com 2 zeros atrás, mais 625, que é 25 ao quadrado. Somando os dois, a gente tem x ao quadrado igual a 4.225, certo? Fazendo a raiz desse número, a gente tem que x é igual a 65. Só que não é isso aqui que ele andou no total, né? 65 centímetros. A gente tem que ele andou esse 65 mais os 2 metros aqui, que são os 200 centímetros. Então, a bolinha andou no total o 65 mais o 200. Então, ela andou no total 265 centímetros. Ok? Vamos para a questão 6. É para calcular o x e o y em cada um dos casos. Aqui, o desenhozinho foi só para ser um pouquinho diferente, mas a gente tem dois triângulos retângulos, é só a gente aplicar o teorema de Pitágoras normalmente, certo? Para a gente calcular o x, a gente precisa saber quanto mede essa medida aqui do cateto, né? E a gente, para descobrir isso, a gente precisa saber o y e somar o 4. Então, primeiro a gente vai achar o y. Nesse triângulo aqui, a hipotenusa é o 10, né? Eu vou chamar esse aqui de triângulo 1 e esse de triângulo 2. Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo 1, a gente vai ter 10 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais y ao quadrado, que são os dois catetos. Então, 100 igual a 36 mais y ao quadrado. Passa para lá diminuindo, vai ficar 64 igual a y ao quadrado, então y é 8, ok? Agora que a gente sabe a medida de y, a gente vai saber a medida desse cateto aqui, que é 8 mais 4. Então, aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo 2, a gente tem que, primeiro, a hipotenusa é x, então x ao quadrado é igual. Esse cateto é 9 e o outro cateto é o 8 mais 4, que é 12. Então, x ao quadrado é igual a 81 mais 144. X ao quadrado é igual a 225, né? E a raiz disso é 15. Aqui na letra B, mesma situação. Faz Pitágoras no primeiro triângulo, faz Pitágoras no segundo triângulo. Então, fazendo Pitágoras no primeiro, a gente chega aqui. X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. A gente já sabe que isso aqui vai dar 5 porque é um triângulo pitagórico. Vamos para o y. Aplicando Pitágoras no segundo triângulo, a gente tem que y ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, y ao quadrado é igual a 25 mais 144, y ao quadrado é igual a 169, y é igual a 13. Ok? Então, a questão 7 é a mesma coisa que a gente fez lá no começo. Vai ter o triângulo retângulo, a gente aplica Pitágoras em cada um deles e descobre o valor de x. Só lembrando, a gente tem que tomar um certo cuidado de achar a hipotenusa, né? Se a gente acabar trocando o valor dela, a gente vai acabar errando a conta inteira. Então, aqui, no primeiro a gente tem que a hipotenusa é x e a gente chega que x é 10. Na segunda, a hipotenusa também é x, na terceira, a hipotenusa também é x. Na quarta, a hipotenusa é o 5, ok? Continuando aqui, a hipotenusa vai ser o 15, depois a hipotenusa é o 20 e a hipotenusa é o 29, ok? Fazendo a continha, a gente chega nesses valores. Confere aí com o resultado de vocês. Questão 8. Um ciclista ele quer atravessar do ponto A ao ponto B, né? Vamos lá. Aqui tem um triângulo retângulo, certo? Daqui até aqui, daqui até aqui. Primeira parte. Quanto mede desse pedaço até aqui? O mesmo que mede aqui embaixo, né? 40 metros. Quanto que mede só esse pedacinho aqui?
Se esse total mede 25 e até aqui tem 15, obrigatoriamente aqui para cima precisa ter 10, né? Que é o que falta para dar 25. Então, a gente tem um triângulo retângulo de base 40 e de altura 10. Como a gente quer saber esse pedaço aqui, a gente chama de x. Então, x ao quadrado igual a 10 ao quadrado mais 40 ao quadrado. X ao quadrado igual a 100 mais 1.600. X ao quadrado igual a 1.700. X igual a raiz de 1.700. Ok? Então, o tamanho do cabo de aço é raiz de 1.700. Dá para a gente simplificar e chegar num resultado um pouco mais bonitinho. Questão 9. A distância do menino ao poste é de 12 metros. Então, daqui até aqui vale 12 metros. Ou seja, esse pedaço aqui também mede 12 metros. A altura do menino é de 1,6 metros. Então, desse pedaço aqui até aqui, mede 1,6. E a altura do poste é de 6,60 metros. Então, esse pedaço aqui todo mede 6,6. 6,60 é a mesma coisa que 6,6. Ok? Qual é a distância que a pipa está do menino? Então, o primeiro passo, tem que saber quanto mede da pipa até essa altura aqui, né? Que é a altura da mão dele. Se o total mede 6,6 e esse pedacinho aqui mede 1,6, esse pedaço aqui tem que medir 5, né? Porque 5 mais 1,6 dá o 6,6, que é o poste inteiro. Então, a gente vai ter um triângulo retângulo de catetos 12 e 5. Como a gente quer saber essa medida, chama de x. Então, x ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. X ao quadrado igual a 25 mais 144. Somando os dois, dá 169 e que a raiz é 13. Ok? Então, ele está a 13 metros da pipa. Então, olha só, ele quer colocar a luz do poste até ali no lado da casa, né? Ele diz que a altura do poste é de 6 metros e a distância do poste até a caixa de luz é de 8 metros. A gente quer saber essa distância, então vou chamar de x. De novo, a gente tem um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é x, então x ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, que eram nossos catetos, né? X ao quadrado igual a 36 mais 64. X ao quadrado igual a 100. Então, x é 10, né? Porque a raiz de 100 é 10. Então, vão ser necessários 10 metros de fio, ok? Questão 11. Tem um incêndio, eles usaram uma escada de 10 metros. Então, aqui, esse pedaço aqui tem 10 metros para atingir a janela, né? A escada estava colocada a 1 metro do chão, ou seja, esse pedacinho aqui tem 1 metro de altura, né? A escada foi colocada aqui e daqui até o chão tem 1 metro. E está afastada 6 metros do edifício, ou seja, essa distância aqui é de 6 metros. Aí está perguntando qual é a altura do edifício que está em chamas, ou seja, a gente tem que saber quanto mede daqui até o chão, né? A gente sabe que daqui mede 1, só que daqui até aqui a gente não sabe quanto mede, então vamos chamar de x. Nesse caso, a nossa hipotenusa é 10, né? E o nosso outro cateto é 6 e o cateto que a gente precisa descobrir é x. Então, vai ficar 10 ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, 100, esse 6 ao quadrado é 36, passa para cá diminuindo, vai ser x ao quadrado. 100 menos 36, 64. Então, o x é 8, né? Só que a gente não quer saber isso, a gente quer saber a altura do edifício que está em chamas. Então, aqui tem 8 e estava a 1 metro de altura, ou seja, a altura que o edifício está, a gente tem que prestar atenção um pouco na interpretação do problema, certo? Não basta só calcular o x do triângulo que está faltando ali. Questão 12. Está perguntando o tamanho do corrimão. Ele sabe que aqui mede 30 centímetros, aqui mede 30, mas esse pedaço aqui do corrimão eles não sabem, então a gente vai chamar de x. A gente sabe que essa altura aqui é de 90 centímetros, né? E esse pedaço aqui no chão é de quanto? Olha só. Tem 1, 2, 3, 4,
5 pedaços de 24 centímetros, ou seja, tem 120 centímetros no total, né? Então a gente pode aplicar Pitágoras usando esse triângulozinho aqui, ok? Então vamos lá, vai ficar x ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, né? Igual a 90 ao quadrado mais 120 ao quadrado. Então x ao quadrado igual aqui, então com 2 zeros, aqui 144 com 2 zeros, soma os dois, a gente vai ter, aí vamos tirar a raiz de 22.500 e a gente vai obter x igual a 150. Ok? Questão 13. Qual deve ser a altura do balão para que a distância ao topo do prédio seja de 10 km? Aqui a gente tem 10 km, 8 km e 200 metros. De novo, aquele problema de unidade de medida, né? 10 km são quantos metros? 1 km, 1.000 metros. Então, 10 km, 10.000 metros, ok? 8 km, 8.000 metros. Para a gente formar um triângulo retângulo, a gente vai traçar uma reta aqui, ok? A gente sabe que essa altura aqui é de 200 metros. Esse pedaço aqui é de 8.000 metros. A gente vai ter um triângulo retângulo aqui, em que a hipotenusa é 10.000, um dos catetos é 8.000 e o outro cateto é x. Aplicando o teorema de Pitágoras, a gente vai chegar que o x é de 6.000, ok? 6.000 metros. Vamos para a questão 14. Ele está perguntando qual deve ser o tamanho dessa peça aqui de ligação. Então, a gente tem um triângulo retângulo, o cateto aqui é 150, o outro cateto é 200, e a gente quer saber esse pedaço aqui, que é a nossa hipotenusa, né? Então, x ao quadrado igual a 200 ao quadrado mais 150 ao quadrado, e a gente vai chegar que o nosso x, que é o tamanho da peça de ligação, vai ser de 250 centímetros, ok? Por último, para a gente encerrar essa nossa lista de geometria. O João comprou um terreno na forma de um triângulo retângulo e diz aqui que os dois menores lados desse triângulo medem 9,40. Olha só, num triângulo retângulo, sempre o maior lado é a hipotenusa, ok? Então, se ele está dizendo a medida dos dois lados menores, quer dizer que são os nossos catetos. Então, botei aqui 49. Pelo desenho faz mais sentido ser o contrário, mas não vai fazer diferença. Então, a nossa hipotenusa aqui é o x, né? Porque a gente não sabe quanto mede esse lado aqui. Então, para a gente pensar em cercar esse terreno, a gente precisa primeiramente saber quanto mede todos os lados dele. Então, vamos calcular aqui quanto vale o x. Aplicando o teorema de Pitágoras, a gente chega que o x é 41, porque x é a nossa hipotenusa, 49 são nossos catetos, ok? Agora que eu descobri que esse lado aqui mede 41, eu vou calcular o perímetro desse triângulo. Então, calculando o perímetro, a gente chega em 90, certo? Que é o 41 mais 40 mais 9. Esse perímetro determinaria quanto eu precisaria para dar uma volta nesse terreno, né? Só que ele não quer dar uma volta só, ele quer dar 5. Então, tu vai pegar o 90 e multiplicar por 5. E a gente chega à conclusão de que a gente vai precisar de 450 metros de arame, né, de fio, para cercar esse terreno, ok? Então, a gente encerra agora a nossa lista de geometria. Até o nosso próximo vídeo.